Mais um dia de alta para o nosso mercado aqui, dando sequência, né, ao movimento que aconteceu quinta, sexta e aí hoje. Então, formamos fundo aí entre quinta e sexta no Ibov, e hoje confirmado esse fundo. Viemos testar a região mais importante aqui de momento, tá? Mais importante do que as máximas aqui, eu considero esse fechamento e abertura dos dias 12 e 13 de abril. E por enquanto entrou uma correção normal, né? Se a gente for pegar aqui esse movimento da mínima até a máxima de hoje, ó, o Ibov subiu 5,6% aí em 3 dias. É bem forte, né? Então é normal que entre aí uma correção desse movimento, tá? De qualquer forma, assim, a gente ainda, né? Depois do pivô de alta, como não perdeu os 100 mil pontos, a gente ainda tem sim a condição de romper os 108 mil e tentar entrar de fato numa tendência de alta, beleza? O problema é a maior parte dos papéis que a gente estava de olho, né, esticaram. Então, para quem faz parte da comunidade aí, eu acabei de mandar a planilha que eu sempre mando para a gente acompanhar alguns papéis, o pessoal já ficar aí atento. Tem praticamente nada, né? Tem duas ações, na verdade, uma BDR e aí a ação lá dos Estados Unidos também, as duas dando condição aí para amanhã. Mais uma ação lá dos Estados Unidos, basicamente, mas daqui do Brasil, de fato, pouca coisa, beleza? O índice futuro entrando também uma correção um pouco maior, né? Então, também confirmou fundo, beleza? Não chegou a testar esse ponto dos 109 mil pontos, mas também tá legal por enquanto. E essa correção no dia de hoje também é normal. E o dólar, né, que tinha formado esse fundo aqui mais alto do que o anterior, abriu a chance do pivô de alta na sexta-feira. Na quinta já tinha testado e tal, deu aquela cutucada e tentou subir. Na sexta-feira aí perdeu de vez. E hoje formando fundo de novo, na média de 21 de novo. Se amanhã confirmar esse fundo, o dólar também tem chance de pivô de alta, né? De entrar no movimento de alta. Lembrando, o Ibov já formou e confirmou um pivô de alta, agora vai tentar entrar na tendência. E o dólar tentando formar aí um pivô de alta também. Então, não é tão comum, mas esses papéis aí, aliás, o dólar e o nosso Ibov, né, tentando andar de forma idêntica, tá? A gente teve hoje a continuação também de Bradesco, muito legal, né? Bradesco vindo testar uma outra região de resistência aqui, ó, que foi o topo de janeiro. Então, ó, por enquanto segurou, o alvo é a média de 200, mas aqui quem está comprado já é bom controlar, né? Não pode deixar eventualmente bater aí perto dessa região dos 15,40, 15,50 e voltar. Tá muito perto do alvo para deixar voltar, beleza? BBAS fechou negativa hoje, né? Mas, ó, testando a máxima histórica aqui, chegou perto. Por enquanto não tem nada, mas aí eu já começo, se não romper logo os R$ 44, aí eu já começo a pensar assim numa possibilidade de vender. Eu queria comprar, sexta-feira esticou muito, não deixou uma relação de risco-retorno boa, não compro. E se deixar um sinal de topo duplo, cria-se um padrão de reversão. Aí começa a ficar interessante, tá? Então tem que acompanhar um pouco mais de perto. E aí Itaú, ó, o alvo era 26,60, olha só que legal. Chegou lá, né, 26,57, entrou uma correção ao longo do dia aqui, abriu com um gap passo de alta hoje. Mas de qualquer forma, assim, testou o ponto de resistência, bateram no papel, fechou o gap, mas também fechou legal aqui para tentar romper esses 26,60. A Petro subindo junto com o petróleo, né? Petro vindo testar aqui a máxima também recente aí, ó, máxima de abril. Então, testou a região, rompeu por 1 centavo, né? Para nós isso não é muito bom, mas a gente já sabia que a gente estava entrando contra a tendência, então é uma operação mais arriscada. A Vale, que hoje, né, o minério fechou muito forte na China nessa noite, mas a Vale, infelizmente, abriu com um gap de alta e não conseguiu dar continuação a esse movimento, então voltou aí, batendo na primeira resistência, que é a média de 9. O papel está em tendência de baixa, né? A gente não pode esquecer isso, mas não conseguiu dar sequência. Vamos torcer para que o minério continue melhorando lá para ver se a Vale vai embora. Tá? Destaque aí para o dia BRF, né? Tá bem volátil, mas ó, se aproximando de uma região que começa
a descaracterizar a queda. Se fechar acima do 7,20, começa a descaracterizar o movimento de baixa do papel. Tanto é que eu já tenho desenhado aqui a minha possibilidade de compra, se acontecer, tá? Mas por enquanto não tem não. E Magalu também acho que foi um candle interessante, um dia interessante e mais uma aula aí para galera que está comprado sempre e teima em não entender pontos de resistência, teima em não fazer parciais. Ó, mais uma vez Magalu se aproximou dos R$ 4, inclusive cravou R$ 4 hoje e não conseguiu passar. Essa região é de resistência forte. É claro que assim, tem grande chance de passar, né? Mas tá nesse caixote desde março, ó, a gente não tá aqui, tá bem visível esse caixote, né? Agora voltou para perto dos R$ 3, que era o suporte. Ó, subiu aqui 30%. Pô, não dá para não fazer uma parcial, não dá para não proteger esse trade, não dá para sair eventualmente negativo ou se o papel voltar a cair, ficar segurando um trade que andou 30% a favor, tá? Então, tome cuidado aí, pessoal que está comprado e não fez parcial ainda. Beleza? Bom, a gente teve aqui os em Minas que também abriu forte, né? E acabou também caindo um pouco, abriu com gap de alta aqui, mas acabou caindo ao longo do dia, né? Variação positiva. Inclusive, tem uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram sobre isso daqui da Vale, ó. Se você sabe, quiser responder lá. A Vale, por que que o candle é vermelho se a variação está positiva? Isso é mais dúvida de iniciante, mas é uma dúvida muito pertinente e muito comum para quem está começando. Então, eu achei bacana colocar uma caixinha de pergunta lá para instigar a galera a responder, tá? Bom, dos trades que a gente tinha comentado aí até na sala, ó, até ao vivo no YouTube foi essas recomendações. Espaço Laser dando 32% de lucro, já chegou em 3 para 1 da entrada, já dá para subir stop gain. Porto Belo chegou a 3 para 1 da entrada também, muito legal. Quem tiver comprado em Porto Belo, já coloca stop a 5,79 pelo menos, tá? O meu não sei porque não pegou no simulador, né? 3 tentos também já deu a parcial, por enquanto foi só isso. E Enjoei, uma das poucas aí que ainda não andou, né? Mas estamos vivos no trade, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Bom, deixa eu pegar aqui da variação. A gente teve negativa SLC, um candle pesadíssimo em SLC. Ó. Abriu forte, abriu quase um gap de alta, abriu na máxima de sexta-feira e fechou pesado aqui, praticamente renovando a mínima que tinha feito em abril, tá? Então pode continuar caindo pesado aí. Iguatemi, nada demais. JBS, esse candle tá errado, peraí. Não atualizou. Ah, atualizou sim. Aqui antes eu tinha posto, não tinha atualizado, tá? Mas, bom, não tem nada para fazer. Cash 3 bateu na resistência, né? Um papel sempre em tendência de baixa, então é perigoso, tá? Beleza. Zetec, tá? Aí a gente tem aqui destaque positivo, Alpa. Então, uma Alpa aí, ó, 7% de alta, tentando corrigir. Anulou momentaneamente a tendência de baixa, então vai tentar subir um pouquinho mais. Carrefour também ganhou força hoje. Legal, né? Não vejo compra, é mínima histórica, se não me engano. Mínima histórica em Carrefour. Não vejo compra por enquanto, tá? Eu prefiro esperar o movimento. Ó, 3R também foi um trade que eu comentei na sala. Ó, chegou aí em 3 para 1 ou 2 para 1 da entrada, peraí. Não, 3 para 1, ó. 3 para 1 da entrada, tinha 6% de risco, andou 18. Ó, 3 para 1 da entrada. O alvo é com 5 para 1 por enquanto, tá? O alvo é aqui em cima, mas, ó, é importante ficar de olho aqui, porque esse ponto que testou hoje, 32,5 por aí, onde fechou, é resistência. Então, pô, 3 para 1 já não dá para perder mais. O stop tem que estar, na minha opinião, o stop gain aqui 28,79, tá? Já garantiu um lucro aí dessa operação também. Parabéns para quem fez. Esse Kia também fechou um candle aqui muito pesado, muito semelhante ao engolfo de baixa, mas eu particularmente não considero porque o ativo não estava em tendência de alta. Então eu não considero como um padrão de reversão.
Agora, considero sim um candle pesadíssimo no papel em tendência de baixa, né, que vem de mais tempo, próximo de uma resistência importante que é a média de 200. Então, há uma grande chance desse papel continuar caindo, tá? Que mais aqui? Positivo, a gente teve bem positivo aqui, a gente teve Aeri, AES. Ó, ele confirmou fundo hoje, já deu mais que parcial, acho que até 2-1. AES rompeu a resistência, muito legal. O Gafisa também, ó, segurou numa linha de tendência que eu tinha lá de trás, ó. Era uma linha de tendência lá de trás, acabou segurando nesse movimento aqui, confirmou fundo hoje e andou bem, né? Tá bom? Lá fora a gente teve um dia morno, não nas criptos, né? Bitcoin caindo forte, chegando numa região de suporte importante. Ethereum também. Mas aí no mercado americano, ó, estável, tá? Não confirmou fundo o S&P, ou à vista, né? O futuro também não. Nasdaq, ó, na máxima do ano aqui confirmou fundo sim, mas precisa ganhar força para fechar bem acima desses 13.400, 13.500 aqui para porque quando fica trabalhando próximo da máxima, assim, próximo das máximas recentes, é sempre um perigo, né? Que eu venho chamando a atenção, vinha chamando a atenção semana passada por ser uma situação mais delicada. Não é nada preocupante, mas é delicado. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha, tá? E aí o petróleo, depois que chegou no nosso alvo, então, que era a faixa de 71,5, olha como ganhou força, confirmou fundo hoje, continua no zigue-zague baixista, mas abre a possibilidade de reverter tendência, né? E o minério, ó, que voltou forte nessa noite, fechou aqui com 6,48, por enquanto um pouco mais calminha aqui. Uma situação que eu quero chamar a atenção, ó, é a China, tá? Que a China, dessa pernada de baixa que anulou o movimento altista aqui, o pivô e etc., está se aproximando da última retração de FIBO, 61,8, né? Que seria aí para tentar continuar essa queda, formar um pivô de baixa e continuar essa queda. Então, acima desses 4.076, praticamente anula essa pernada de baixa. Não quer dizer que não possa cair, mas anula essa pernada de baixa aqui, pensando aí numa eventual venda para quem gosta de operar isso, tá? E o minério lá na China, ó, nesse intervalo, fechou com 2,77 de alta. Ó, bem legal, né? O candle dessa noite aqui também foi forte. Ó, tendo positivo, abriu aqui com gap de alta, mas foi por enquanto um intervalo de cotação mais morno. Vamos ver como é que se comporta aí ao longo dessa madrugada, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Amanhã temos live de novo. Hoje eu estava retornando de viagem, por isso que não tivemos live, tá? Um grande abraço, fui!